Oi, pessoal, tudo bem? Como deu problema no vídeo passado, a prof vai tentar conversar com vocês um pouquinho aqui sobre um conteúdo que talvez vocês tenham dúvidas, tá? Então, o que a prof vai fazer? A parte de Santo Ângelo ali não é tão complexa, né? Eu vou pedir para vocês entrarem lá naquele link que tem o quiz, que é uma brincadeira que é bem legal para vocês entenderem um pouquinho da história de Santo Ângelo, tá? Então, aqui a prof vai pegar a parte da matemática ali, que nós vimos na última aula, e quando a prof for dar sobre os 7 povos das missões, daí a prof faz algo específico só de Santo Ângelo, né, para vocês entenderem e compreenderem o texto. Mas façam as atividades, leiam o texto e respondam de acordo com o texto que a prof pede lá, tá? Que ali não precisa, assim, precisa para vocês entenderem, mas não é tão difícil, tá? Então, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre os algarismos, tá? O que são algarismos, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, números naturais, tá? A prof colocou lá 2 links, é importante que vocês olhem, é importante que vocês deem uma olhada, caso vocês tenham acesso a isso, certo? Então, números naturais, tá? São todos aqueles números de 0 ao infinito, tá? Que nós usamos no dia a dia, tá? Para nós poder entender um pouquinho melhor o que são números naturais, o que são esses números, unidade, dezena e centena, enfim, tudo isso a gente precisa do quê? A gente precisa entender o que é algarismos, tá? Algarismos são símbolos, tá? São símbolos que a gente usa para poder escrever outros numerais, outros números, tá? Então, aqui, o 0, ele é um número, mas, dependendo do numeral, ele vai ser um algarismo, tá? Então, aqui, ó, quem são os algarismos? É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Com esses símbolos aqui, com esses algarismos aqui, eu consigo formar diversos numerais, certo? Então, observe esses numerais em destaque aqui, ó, tá? Ele está pedindo o quê? Circule o algarismo que representa a dezena, tá? Então, no 18, quem é que está representando a dezena? O 1, né? Então, o 1 representa a dezena. No 21, quem é que está representando a dezena? O 2. No 53, quem que representa a dezena? O 5. No 80, o 8. No 77, o 7. Vocês viram que aqui o 7 está na dezena e o 7 está na unidade, né? Então, aqui na dezena o 7 vai valer 70 e na unidade o 7 vai valer 7. Então, são 2 algarismos 7, mas que tem, dependendo do lugar onde eles estão, que tem uma função diferente, certo? Então, a prof colocou aqui, ó, dezena, centena e unidade, tá? Ó, o 3 aqui é unidade, o 7 é dezena, tá? Então, pensando junto, 3 é o algarismo das unidades e o 7 é o algarismo das dezenas. Coloquei aqui o 148, que é a idade que nossa cidade fez, né? 148, 1 das unidades, 4 algarismo das dezenas, perdão, 1 da centena, 4 das dezenas e o 8 nas unidades. Tá, pessoal? Então, os números naturais, eles começam a partir do 0 e são infinito, tá? E a esses símbolos, que a gente pode formar qualquer outro número,
todos os outros números formados por esses símbolos, a gente dá um nome de números naturais. Então, aqui, ó, tem algumas atividades que é para fazer junto com vocês, tá? Os símbolos usados para escrever os numerais são chamados de... Como é que a gente chama esses símbolos que nós vimos ali em cima? São chamados de algarismos, ok? O menor numeral formado por 2 algarismos. Então, eu preciso ter 2 algarismos. Eu preciso ter unidade e eu preciso ter dezena, tá? Eu vou ter que pegar aqueles algarismos que eu tenho lá, do 0 ao 9, e formar aqui o menor. Daí foi falado na aula 0, 1. Mas o 0, quando ele está na frente de um número, aqui nessa situação, ele não vai ter valor, tá? Então, ele não vai ter valor aqui. Então, não pode, o 0, 1 vai ser o maior número, né? Então, quem vai ser o menor, perdão, um número formado por 2 algarismos diferentes, né? Vai ser o 10. Outro, o algarismo das unidades no numeral 70. No numeral 70, quem é que está ocupando a casinha das unidades? O algarismo das unidades. Antes nós falávamos casinha, agora a gente já vai começar a usar os termos matemáticos, né? Nomenclatura matemática. Então, na época, a gente usava casinha. Ah, quem é que ocupa lá no primeiro, segundo ano, né? Quem é que ocupa a casinha das unidades? Então, agora a gente vai usar o nome correto. O algarismo das unidades, o algarismo das dezenas, tá? Então, quem que está ocupando o algarismo das unidades no 70? É o 0, né? Ó, unidade, dezena. O algarismo do numeral 37 é o 3. Então, o 3, o algarismo 3, está onde? Na unidade, dezena ou centena? Se você tiver dúvida, você desenha lá as casinhas e coloca o número ali, né? Para você poder lembrar, poder conseguir fazer. Então, o 3 está ocupando o que casa? Né? Das dezenas. O numeral 123 tem o quê? Quantos algarismos o numeral 123 tem? Tem 3, né? Porque ele tem unidade, dezena e centena. Então, ele tem 3 algarismos. E os algarismos que representam 6 dezenas, quais são eles? Se é dezena, eu preciso ter 2 algarismos. Que algarismos que eu vou ter para ter 6 dezenas? Quanto que é uma dezena? Uma dezena é 10. São grupinhos de 10, né? E quantos grupinhos de 10 eu preciso fazer para formar uma dezena? Eu preciso ter 6 grupinhos, né? E o 0, que eu não vou ter unidade nenhuma. Então, 60. O 6 e o 0 são os algarismos que eu ocupo para formar 6 dezenas, tá? Para representar. Agora aqui, ó, no número 2. Quantos numerais diferentes eu posso formar com os algarismos em destaque? Então, eu tenho o 2, o 4 e o 7. Eu preciso formar outros números, preciso formar numerais só com esses algarismos. Então, a prof já formou alguns aqui, ó. 247, 274, 724, 742, 472, 427. Vocês viram que eu mudei de posição os algarismos e eles formaram outros numerais? Então, eu tinha aqui, ó, 247, né? Aqui, eu permaneci com o 2 na centena, o 7 mudou de lugar. Aqui ele estava na dezena e passou, aqui ele estava na unidade e passou para dezena. O 4 estava na unidade aqui
na dezena aqui, passou para a unidade aqui, né? Agora, aqui, ó, eu mudei de novo. O 7, que era unidade e que era dezena, passou a ser centena. E assim os demais números. Façam um teste lá, colocando esses números nessa casinha aqui, ó. Tá? Desenhe essa casinha aqui, deixa eu copiar ela, para mostrar para vocês. Ver se eu vou conseguir colar aqui embaixo. Deu certo. Ó, façam lá no caderno de vocês. Montem lá. Ai, onde ela foi agora? Sumiu. Ó. Montem lá, ó. Vou apagar aqui, tá? Ó, eu tenho ali, ó, 247. 247. 247, ok? Tenho depois o 274, né? Agora façam para baixo para vocês verem que muda a posição dos números, tá? Dos algarismos, perdão. A posição dos algarismos vai mudar e cada numeral, o algarismo vai ter um valor diferente, tá? Não exatamente no caso aqui, ó. No 247 e no 274, o 2 permaneceu na centena, mas o 4 e o 7 mudaram de valor também, mudaram de lugar e mudaram de valor. Aqui no 247, o algarismo 7 está na unidade. E no 274, o algarismo 7 está na dezena. E assim a mesma coisa com o 4. Aqui ele está na unidade, aqui ele está na dezena, né? Aqui, ó, 247. Aqui o 4 vai valer 40. Aqui o 4 vale só 4, né? Então, montem esses números aqui, ó, a prof tá mostrando com o dedo, se vocês não enxergam o dedo da prof. Montem esses números aqui, ó, aqui, né, numa tabelinha assim, para vocês verem que eles, conforme a posição do algarismo, vai mudar o valorzinho dele, tá? Aqui, próxima atividade. Vocês vão criar, tá? Qualquer número formado por 2 algarismos, certo? Qualquer número. Ah, vou lá botar minha idade para vocês, tá? 40. O 4 e o 0, né? Com 3 algarismos. Vou botar o número da minha casa. 777. Ah, prof, mas tu usou só o 7, não tem problema, né? Usei 3 algarismos 7, né? Não tá pedindo para ser diferente aqui. Com 4 algarismos, vou colocar a idade de Santo Ângelo. Quando Santo Ângelo foi fundado? 1873, né? Então, tem 4 algarismos. Eu ocupei o quê? O 3, o 7, o 8 e o 1. Os algarismos que eu ocupei para fazer esse numeral. Certo? Com 5 e com 6 algarismos, eu deixar vocês pensarem. Tá? Usando os algarismos 6, 4 e 8, forme outros números com 2 algarismos. Então, vocês vão ter que pegar dois algarismos desses aqui para formar um numeral. 3 algarismos desses para formar outro numeral, tá? Vocês vão só cuidar da posição deles. Vou pegar aqui o 46, o 4 e o 6, né? Com 2 algarismos. Vou pegar aqui com 3 algarismos, mas eu tenho que usar o 6, o 4 e o 8. Vou botar 4, 6 e 8. 648, certo? E com 4 algarismos? Vou lá. 468, né? Não sei se vou lá.
4864. Usei aqueles algarismos ali para formar esses números aqui, tá, pessoal? Não precisa fazer exatamente como a prof fez aqui. A prof está fazendo junto com vocês para ajudar vocês. Podem ser feitos, né, vocês podem criar outros, né? Aqui dá para inverter, dá para formar, acho que mais 2, 3. Aqui também, tá? Então, vocês vão pensar aí, certo? Essa aqui e essa última aqui, a prof vai deixar para a próxima aula, tá? Para fazer junto com quem entra na aula online, e daí a prof grava e manda para vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo, feliz Páscoa, se cuidem, que Deus abençoe vocês, tá? E sobre Santo Ângelo a gente vai conversar ainda, não se preocupe, tá bom? Então, fiquem bem. Beijão.